Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Arte em Ação. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou professor de artes, artista plástico, desenhista e ilustrador. Bom, gente, queria dar as boas-vindas a você que está aqui vendo esse vídeo. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe o seu comentário, eu acho fundamental os seus comentários, o seu comentário justamente para eu saber como é que você está achando dos vídeos, como é que está o conteúdo, se está te agradando. De repente eu acho até legal que você possa também deixar sugestões de próximos vídeos, né? De repente falando de um artista, de uma técnica, de algo que está acontecendo, né? Que nem nos vídeos anteriores eu estava abordando muito a questão do desenho, porque esses vídeos eles estão muito baseados na minha rotina daquilo que eu estou ensinando para os meus alunos. Então eu estou atuando hoje no Fundamental 1, que é de primeira a quinta série, e eu também estou atuando aí com o pessoal do EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos. Então eu estou com os extremos ali, desde a molecadinha com os menorzinhos ali, e com o pessoal mais adulto, né, uma galera dos jovens e os adultos. Então estou trabalhando nessas duas frentes, com esses dois públicos, está sendo um processo bem interessante. Então tudo que eu tenho feito com eles em sala de aula, eu estou fazendo esses vídeos porque é legal, para que de repente o aluno que viu um conteúdo queira rever o conteúdo, ele pode vir até aqui. E quem não é meu aluno, não tem contato comigo, não me conhece, então também tem a possibilidade de repente fazer um pouco dessas aulas, né, quase um curso online de artes online. Acho bem bacana, acho legal a gente utilizar as tecnologias para possibilitar esses encontros. E o que eu acho mais importante e fundamental, né, disseminar o conhecimento, fazer essas trocas, compartilhar conhecimento, compartilhar ideias. Eu acho que é um pouco a criação desse canal, acho que ele vem muito nessa ideia de compartilhar ideias, o conhecimento. Então tudo aquilo que eu venho aprendendo e utilizando com os meus alunos está aqui para eles, está aqui para quem quiser ter esse conteúdo. Bom, nos vídeos anteriores tenho falado muito do desenho como uma forma de expressão, então fiz uns 4 vídeos falando só de desenho, de noções básicas, falando um pouco da arte, do processo do desenhar. E aí eu dei um tempinho aí nos vídeos de desenho para falar do que eu tenho atuado, do que eu tenho trabalhado com o pessoal do EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, que recentemente eu fiz o meu vídeo anterior, eu falei sobre a 34ª Bienal de Artes, que eu tive a oportunidade de ir até lá, e foi legal que o ato de ter ido na Bienal me alimentou como artista, me alimentou como pessoa, mas também foi legal essa questão de pegar um pouco do que eu vi na Bienal e trazer um pouco da Bienal para a minha sala de atividades. Então, no vídeo anterior eu falei um pouco do que eu achei dessa última Bienal, da 34ª Bienal. A Bienal já está aí há 70 anos. Primeiro vídeo, que nem eu falei, eu vou dividir em 3 vídeos, falando do que eu entendi da Bienal, o que eu senti da Bienal, minha opinião da Bienal. Então são 3 vídeos. Primeiro eu quero falar um pouco da Bienal. Esse segundo vídeo eu quero falar do Frederic Douglass, que é uma figura aí que eu estou trabalhando com o pessoal do EJA, né, com as minhas aulas com o pessoal do EJA. E eu quero também, para não ficar muito longo também o vídeo, de repente no terceiro vídeo falar um pouco de como está sendo essa ideia, como está sendo essas aulas, como é que está sendo essa abordagem dentro das minhas aulas. Então eu quero fazer uns 3 vídeos para os vídeos também não ficarem muito longos, e aí dividir realmente em três vídeos. Bienal, Frederic Douglass, um pouco da vida dele, um pouco do porquê que eu escolhi ele, e depois falar de como está sendo o processo em sala de atividade. No último vídeo que eu falei da Bienal, eu terminei praticamente o vídeo mostrando o material do educativo. Então, para todos que forem na Bienal, logo na entrada tem um pessoalzinho, tem os educadores ali, os facilitadores que ficam ali na entrada, né? Os mediadores que ficam ali, e aí você assina uma listinha e eles disponibilizam de forma gratuita esse material educativo. Então, sempre quando tem a Bienal, eles têm produzido materiais ali educativos somente para o professor que tiver interesse poder levar um pouco da Bienal para a sua escola, para os seus alunos, e principalmente ter contato com o material, né, para você poder utilizar em sala de atividade. Então ele já deixa aqui disponíveis, no final tem até alguns exercícios, alguns temas ali para a gente poder trabalhar. Então eu tinha comentado que eu achei que colocar o Frederic Douglass na capa do educativo, do material educativo, foi perfeito. Eu achei que foi uma sacada, foi uma coisa muito inteligente deles terem colocado o Frederic Douglass na capa do material educativo. Por quê? Primeiro eu vou falar um pouco da história do Frederic Douglass, aí você vai entender porque eu estou falando que eu acho que foi perfeito colocar a imagem do Frederic Douglass na capa do material educativo.
Bom, primeiro, quem é Frederick Douglass? Quem foi Frederick Douglass? Eu vou até ser bem sincero, eu não conhecia Frederick Douglass. Eu fui conhecer o Frederick Douglass a partir do momento que eu fui até a Bienal. Então, já valeu a Bienal para eu ter conhecido um pouco da história do Frederick Douglass. Então, para mim, foi muito legal. Quem não foi na Bienal, vá, que vale muito a pena. Só para a gente começar para entender quem foi Frederick Douglass foi a pessoa mais fotografada no século XIX. Eu não sabia disso. E eu acho super importante que as pessoas saibam. E até parar para pensar por que, que as pessoas não sabem quem é a pessoa mais fotografada foi no século XIX. Ainda mais a gente parar para pensar que é quando a fotografia surge. A fotografia é inventada em 1816. E eu acho interessante que Frederick Douglass ele vai nascer 2 anos depois após a invenção da fotografia. Então, a fotografia é inventada em 1816, Frederick Douglass ele nasce em 1818. Então, os dois chegam meio juntinhos ali. Então, acontece. Frederick Douglass, ele, se você for até a Bienal, tem uma parede com várias fotos dele lá, né? É interessante você olhar ali, você consegue ver meio que uma linha do tempo, então você vê desde o Frederick Douglass mais jovem, praticamente uma linha do tempo, você vê toda ele, você vê o envelhecimento dele, você vê as outras fotos dele, você vê ali, é muito legal. Então, se a gente for olhar, fazer uma análise, é uma parede com várias fotografias dele, né? Mas acho que o interessante da arte, que já vem ficando bem modificando, é que a arte ela não se resume só aquilo que você vê, só aquilo que está sendo exposto. É interessante que a arte é legal você fazer um processo investigativo, você saber um pouco mais da arte, porque a arte ela chega a ser imaterial. Existe a proposta material, que é aquilo que você vê, e tem aquilo que é imaterial, que é a informação, que é o conteúdo que tem por trás daquelas obras. Então, se você só olhar as obras que está lá com as fotos do Frederick Douglass, é uma coisa, mas se você de repente lê ali no mente as obras da Bienal, tem ali um textinho falando do que é, do que se trata, e se você for procurar depois, a experiência vai ser muito mais rica. Então, uma experiência mais superficial, e se você investigar, a coisa é uma experiência muito mais rica. Porque Frederick Douglass, o que acontece? Ele nasce nos Estados Unidos, ele é americano, então ele nasce na escravidão, então ele nasce escravo. A mãe dele era uma mulher negra, escrava, e um pai branco que ele praticamente não conheceu. Então acontece, né? A gente for parar por olhar o contexto dele, o negro não tinha direito a absolutamente nada. O negro, o escravo, era praticamente um produto, como outro qualquer produto de servidão dentro de uma fazenda, dentro dos homens brancos que escravizavam e comercializavam, utilizavam dessa mão de obra que não tinha direito a absolutamente nada. Então, Frederick Douglass ele nasce dentro desse contexto de escravo que tem direito a nada. Mas o diferencial da vida dele foi que a mulher, a figura feminina ali da mãe, da mulher daquela fazenda onde ele morava, decide ensinar ele a ler. Isso vai fazer total diferença na vida do Frederick Douglass, né? Então, ele vai começar a ler, aí quando o marido descobre que a mulher está ensinando para ele, ele proíbe, então ele corta ali, mas ali já plantou a semente. Frederick Douglass teve aquela sensação de que, caramba, é através da minha formação, da minha educação, de eu aprender a ler, escrever, isso vai transformar a minha vida e eu vou poder transformar a vida das pessoas. Então acredito que Frederick Douglass ele é um cara que ele estava à frente do tempo dele. Ele tinha uma mente assim, que ele via as necessidades dele, mas que ele via que as necessidades dele também eram a necessidade de centenas e milhares de pessoas, que era o povo negro que estava ali. Eu acho até interessante Frederick Douglass, ele não vai lutar só apenas pelos direitos civis do negro, ele vai lutar por igualdade não só de negros para brancos, mas em igualdade de gêneros. Hoje em dia a gente fala tanto de igualdade de gêneros, lá no século XIX, lá na época do Frederick Douglass, ele já falava de igualdade de gêneros. Então essa questão de igualdade de gêneros não é uma novidade, não é algo atual e contemporâneo. Não, Frederick Douglass já falava de igualdade entre raças e de igualdade entre gêneros. Então, olha, eu vejo ele como um cara muito corajoso, de você falar que branco e negro é igual e homens e mulheres são iguais. Então, naquela época, ele era uma pessoa muito diferente. Ele era até ridicularizado. Quando ele ia defender a causa da mulher, ele era ridicularizado, né, por essa situação. Então acontece, nasce escravo, tem contato com a educação, é um divisor de águas da vida dele. Ele, infelizmente, ele para de estudar, mas quando ele chega ali à vida adulta, 18, 19 anos, ele foge para Nova York para tentar dar continuidade, e Frederick Douglass ele se torna uma figura notável.
Então ele vai utilizar a fotografia como meio de comunicação e expressão de protesto. A causa dele, ele vai utilizar a arte, a fotografia para comunicar aquilo que ele queria. Ele queria que o negro fosse visto como igual ao branco. Porque a gente for parar para pensar, a fotografia, quando ela surge, ela é resumida só a pessoas brancas, só pessoas que tinham dinheiro para pagar aquilo. As pessoas mais pobres, principalmente o negro, não ia ter dinheiro para ser fotografado, não ia investir nisso, né? Não ter dinheiro para isso. Mas o Frederick Douglass, ele consegue isso. Então ele vai utilizar a fotografia como meio de aqui estou, eu existo, eu sou igual a você. Porque o negro era só fotografado, ou lá o negro escravo, maltrapilho, na fazenda, ou séries que fotografavam o negro como fotografias científicas, né? Tem até um trabalho da Rosana Paulino, que eu gosto muito dela, mulher negra, ativista também, né? Que ela pegou essas fotos que tiravam de negros ali, tiravam foto do negro de frente, de lado, de costas, coisa meio estuda, parece até tratam o negro ali como objeto, né? E ela pega essas fotos, ela faz uma intervenção com um desenho ali, é super bonito. Então, para quem gosta dessa temática, dessa coisa do negro, da valorização da figura do negro, né? Então, Rosana Paulino é uma referência bem legal, além do Frederick Douglass, né? Então, o Frederick Douglass, ele vai ser o cara mais fotografado, ele vai usar a fotografia, né? Não porque ele queria divulgar a coisa narcisista da imagem dele, mas trazer a ideia, que nem eu falo, você não dá pra julgar só pelo que você vê, você tem que ver a ideia. Então tem a imagem dele e tem a ideia, ó, aquilo que tem por trás, o cerne. Ele quer lutar, quer dizer que o branco e negro são iguais, não tem essa diferença de raças, né? Não tem, todos nós somos iguais perante a lei, perante a Deus, perante a qualquer coisa nós somos iguais, somos irmãos e os direitos têm que ser iguais. Então ele vai lutar pela questão da abolição da escravidão, ele vai lutar para direitos de direitos do negro, para os direitos do homem e mulher como iguais. Então ele vai ser uma figura muito forte. Então a gente for parar para pensar em ativista da causa negra, a gente pode colocar ele do lado de Martin Luther King, de Malcolm X e todos esses ícones que lutaram pelos direitos do negro nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a coisa era bem difícil, né? Aqui no Brasil era difícil, mas nos Estados Unidos também as condições do negro eram muito difíceis, eram bem complicadas. É só você pegar filmes como 12 anos de escravidão, só para você ver aquele filme, até deixa a sugestão para quem gosta do tema e quer investir e um pouco mais além, ver um pouco do que quem foi realmente Frederick Douglass, ver filmes como 12 anos de escravidão, para justamente conseguir ter essa noção do que era a realidade do negro nos Estados Unidos e o quanto essa causa do Frederick Douglass era importante. Então, como eu comentei, né, eu achei que o fato dele estar aqui era o que ele queria. Ele queria ser visto, mas não só ele, mas o negro ser visto como igual. Então ele vai se vestir bem, formal, mostrar que ele tem dignidade. É até interessante que ele não queria utilizar a pintura no material educativo, até uma pintura dele, porque ele achava que com a pintura ia mascarar ele, porque ele achava que o cabelo dele tinha que ser retratado, porque ele acha que o cabelo do negro é algo importante ser retratado. E quando ele foi ser pintado, alisaram o cabelo dele, modificaram os traços dele, porque só tinha artistas pintores brancos, não tinha artistas pintores negros. Então até o meio que Photoshop da época. Então pegavam ele, alisavam o cabelo, alisavam, os traços deles eram diferenciados, o rosto era diferenciado, então ele não queria a pintura porque só tinham artistas brancos, ele não é retratado fielmente, então ele acha que a fotografia seria mais fiel para retratar o traço dele, o rosto dele, o cabelo dele, que ele acreditava que o cabelo era uma marca forte do negro. Então ele vai ser um ativista, ele vai lutar, ele vai trazer proposta. Então acho que quando a Bienal traz a imagem dele para a capa do material educativo, é como se desse continuidade ao trabalho dele, à ideia dele. Então uma coisa não morreu ali, né? A imagem dele, as ideias deles, a imagem dele perdura até os dias de hoje, né? Então atravessou séculos, décadas, séculos, enfim, né? Então eu acho muito importante e muito interessante. Então fica aí a dica, pesquisem mais sobre Frederick Douglass, quem foi,
Ele escreveu várias biografias porque ele queria que as pessoas soubessem o que ele viveu, o que ele passou. Então ele traz a imagem dele, ele traz os livros dele com a biografia dele, falando da realidade dele, o que ele passou, o que ele passa. Então tem muita coisa dele aí. Então fica a dica, pesquisem, vejam sobre o Frederick Douglass. Já vou encerrando esse vídeo, que eu falei, vão ser 3 vídeos, falando da Bienal, Frederick Douglass, um pouco da vida dele. E depois eu falo um pouco da minha experiência do Frederick Douglass na sala de atividade. Então, gostou desse material, desse vídeo? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão, gratidão, gratidão.